Olá, só vou agora escrever o comentário aqui e já começamos. Coloquei mudar o parceiro é possível. Tem muitas coisas pra gente conversar sobre isso. Ok, boa noite, Jerusa, a Márcia, Morgana, Sabrina. Ok, quero já iniciar a live aula, já colocando para vocês como que eu me organizo para fazer essa entrega de uma live aula. Então, hoje, tem semanas que eu vou focar mais relacionamento conjugal, então inteligência emocional, neurociência, tudo que eu estudo com foco em relacionamento conjugal. Outras semanas eu vou focar todos esses aspectos que eu estudo mais para educação de filhos. Em outra semana mais a construção do bem-estar feminino. E em uma das semanas, são 4 semanas, etc. Aí depois começa tudo de novo, que eu chamo de Life Design. Esse é ótimo, é como eu organizo tudo que eu aprendo, como que eu crio metas e projetos para o meu desenvolvimento pessoal, certo? Hoje, então, obrigado, muita gente entrando, tô feliz. Hoje eu coloquei um tema e foi bem provocativo. E o tema é sobre mudar o parceiro, né? Quando um parceiro quer mudar o outro. O que fazer? Esse o que fazer parece assim, né? Como que eu mudo o parceiro? Ou será que eu mudo o parceiro? Então eu fiz uma investigação sobre vários autores nessa questão, que é uma questão muito importante. Quando a gente está no relacionamento, todos nós mudamos. Então, quero que vocês quem aqui teve uma história bonita de amor, como que nós vamos para o altar, como que nós vamos para o primeiro dia que a gente mora juntos, quantos sonhos, quantas expectativas. Eu posso dizer que a Cristina, que um dia já quase 22, 23 anos atrás, era uma pessoa completamente diferente da Cristina de hoje. E eu sei que o meu parceiro, tanto ele mudou, como o nosso relacionamento fez com que nós mudássemos como pessoas e como marido e mulher. Então, dizer que não muda é impossível porque a vida faz a gente mudar também. O problema é quando o foco vira mudar o parceiro. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. E não é algo assim intencional. Às vezes a gente entra num padrão de funcionamento no casamento que você está sempre ali querendo mudar algo. E esse padrão pode corroer o amor desse relacionamento. E é isso que eu faço aqui. Eu faço educação emocional para potencializar os relacionamentos conjugais, olhar para eles, perceber aquilo que pode ser mantido e precisa ser mantido, aquilo que pode ser também potencializado, melhorado. Educação emocional não é necessariamente uma terapia para um casamento que está na UTI. Não, eu acho que muitas vezes a gente tem que tomar consciência. Imagine que você está doente e você sabe que é preciso fazer um pouco além. Mas, quando a gente não está doente, tem situações básicas para se manter a saúde. Então, uma situação básica é alimentação, exercício, etc. Isso é educação emocional, é manter
a saúde do meu relacionamento, manter a saúde da criação dos meus filhos. Quando algo extrapola, e extrapola no sentido que realmente se instala um sofrimento, eu vou manter uma saúde ou não quando eu entro num processo realmente, um processo de terapia, etc. Mas eu não deixo de me alimentar, então é algo paralelo, né? Eu posso fazer terapias, eu posso procurar algo mais específico, mas eu vou me alimentando de tudo isso, de tudo que aqui no meu projeto eu posso proporcionar, ok? Eu quero agora entrar mais no tema e eu vou trazer um autor que eu gosto muito, é um sociólogo, Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala de relacionamentos líquidos, ele fala de sociedade líquida, mas especificamente o que é essa sociedade e como que isso entra nos relacionamentos. Eu quero começar com algo mais do nível sociológico, para a gente poder chegar, quando a gente entrar no X da questão, vocês vão ver como que isso interfere. Então, uma sociedade líquida é uma sociedade que está sempre esperando que algo melhor aconteça. Então, é expectativa. Eu espero, por exemplo, uma sociedade líquida cria-se um modelo de carro, mas você já sabe que daqui a um tempo já vai ter outro modelo de carro. E aí você está sempre na expectativa. Qual o próximo modelo? Qual a próximo bem de consumo? E isso, gente, vai criando um funcionamento de ser e estar no mundo. É sério. E aí também, essa sociedade líquida tem a comparação. E nos relacionamentos, quando começam a ser os relacionamentos, aí ele passa, né, para os relacionamentos líquidos. Então, sociedade líquida tudo é muito rápido. Hoje eu estou com algo, amanhã já vão me apresentar outro e eu vou querer mudar. Olha como tá esse motor de mudança instalado na gente sem a gente saber ou sem a gente perceber. E também as comparações, porque o que me move a querer mudar muitas vezes, na sociedade líquida, é comparar o que eu tenho com o outro, e aí eu fico insatisfeita com aquilo que eu tenho para comprar algo novo. E aí vai sempre a sociedade de consumo. Mas uma sociedade de consumo, ela vai nos colocando gatilhos todos os dias e a gente não percebe. E ainda tem mais um outro, a idealização. Então, por quê? Porque o marketing coloca que o ideal de um carro, eu coloquei o exemplo do carro, mas pode ser qualquer coisa de um bem material. O carro ideal tem isso eletrônico, sensor e etc. Aí você olha para o seu assim, mesmo que ele esteja zero, mesmo que você acabou de comprar outro, se você vê uma comparação com o outro, o que acontece? Aquele lá é o melhor. Agora, isso nos relacionamentos. Então, esses 3 aspectos da sociedade líquida. Primeiro, expectativa, comparação e idealização. Como que isso da sociedade líquida passa para relacionamentos líquidos? A gente sempre tem uma expectativa que o meu marido, porque viu numa série da TV, etc., vai chegar com um buquê lindo de flor. A gente vai vendo outras coisas e cria uma expectativa que muitas vezes não é a realidade. Não é o marido que está diante de mim. Eu deixo de ver a pessoa que está diante de mim e projeto nela a expectativa de outros, do que eu vejo na TV, do que eu vejo da propaganda e etc. E ali já vem a comparação também, sempre comparando. O meu marido faz isso, o meu companheiro faz isso. E aí você vê no Instagram, na internet, nas redes sociais, as pessoas, nós postamos aquilo que quando estamos bem e etc. Não vou colocar as pessoas, nós, a gente tem que se responsabilizar por isso. E então a gente está sempre movimentando o nosso relacionamento com essas três, que é a expectativa, comparação e idealização. E isso mina o nosso relacionamento, como mina a nossa vida de uma forma geral, dá uma sensação de insatisfação. Ok? Porque isso eu vou voltar em outros momentos aqui da aula live. E dali a gente já pode pensar, gente,
que às vezes eu acho que eu preciso mudar tanto no meu companheiro. De onde que vem isso? É isso que eu quero que vocês percebam. Comecem a dizer assim, autoconsciência. Isso é meu ou é externo? Isso vem dessa sociedade líquida que forma relacionamentos líquidos? E se nós não resolvermos isso, o que acontece? Muda o relacionamento, então tá, ok, ele não atendeu as minhas expectativas, eu comparo com os outros homens da TV, dos meus relacionamentos, ele não é o meu ideal, ok, então eu vou em busca de outro, tipo o carro. Esse carro já não me serve mais, eu vou em busca de outro. De novo, ele não vai atender. Por isso que é primeiro um trabalho interno. É um trabalho de autoconsciência, de percepção de como que as minhas escolhas, como as minhas orientações, elas estão sendo influenciadas pelo externo ou não. Quando eu começo isso é gestão de emoção. O que eu sinto aqui é meu ou é influenciado por alguma outra coisa? Ok? Então, continuando, nós já vimos a parte mais da sociologia, que é sociedade líquida, relacionamento líquido. E agora, isso é meu, quando estive com as aulas dos meus maiores mentores, eles paravam tudo e eles faziam um momento de concentração, um momento de meditação. Mesmo que você depois esteja assistindo, etc. Mas eu vou te convidar a estar mais presente nessa live. Nesse momento onde você está se dedicando, o que você está aqui não é uma live sobre tendências, é uma live para olhar para dentro. Então, fazer uma boa respiração, dizer intencionalidade, eu estou aqui. Alguma coisa, uma frase às vezes que a Cris fala, pode mudar positivamente a minha vida. E a gente precisa abrir o coração para isso. Então, basta fazer 3 respirações, criar intencionalidade. Ok, você pode estar assistindo a minha live aula de educação emocional e vendo outras coisas. Mas se você puder parar tudo e estar presente agora, eu vou te convidar então a fazer o nosso primeiro momento de presença. E você vai respirar 3 vezes e eu vou falar uma frase e você só repete com o coração. Agora eu tenho intencionalidade de olhar para a minha relação, para o meu parceiro, para o meu casamento, com honestidade, gentileza e amor. Agora, quando eu falar alguma coisa, muito provavelmente o teu coração vai estar mais aberto para captar, permanecer e guardar. Porque eu vou te fazer algumas provocações aqui e eu preciso preparar o teu coração. Então, eu já falei de Bauman, eu quero trazer uma outra pesquisa. É a Harriet Lerner. Ela é uma psicoterapeuta dos Estados Unidos, americana, e ela é mais especializada em psicologia feminina. Quando eu estudo ela, eu já fico pensando, gente, a minha próxima especialização provavelmente vai andar para a psicologia feminina. É verdade, a Sabrina está colocando aqui, só o respirar já faz tão bem para tudo. E poder dizer, agora eu vou olhar para mim, para o meu relacionamento e poder sair daqui com alguma coisa, ventilar, trazer alguma coisa que pode me colocar em melhor patamar. Harriet, ela fala o seguinte, que o grande problema é quando você vê o outro, ela só trabalha com relacionamentos, tá? Com casais, e ela tem a pegada da psicologia feminina. Então, ela vê muitos casais, etc. E ela diz assim, o grande problema é quando a mulher acha que a solução do casamento dela é mudar o marido.
e que mudando o marido estará tudo resolvido. Se ele é assim, é só fazer ele virar assado. E aí ela ainda coloca o seguinte, que dos casos que ela atende, da grande maioria, então é uma mulher que estuda, que lê livro, que escreve livros, etc., atende, alguma coisa ela tem para nos entregar. E ela fala que geralmente ela percebe um homem numa relação que está desgastada, desequilibrada, ele fica distante, ele se apaga. E a mulher vendo esse homem apagado, ela critica, dizendo, ele não me ajuda, ele não participa, ele não tem voz em casa com as crianças. E isso é o começo, então, de um relacionamento que vai fracassar. Mas eu sempre, quando estou estudando essas coisas, eu sempre me conecto. Gente, mas esse casal que ela está falando, um dia, era o casal que vendia felicidade no altar, nos primeiros anos de casamento. O que aconteceu no caminho? Onde é que eles se perderam no caminho? E eu vou falar mais para vocês e falar assim de coração. Eu já vivenciei situações na minha vida, principalmente antes de mergulhar na psicologia e nos estudos que eu faço, onde eu também vivi um pouco isso, onde eu criticava muito, porque eu achava que ele mudando estava tudo resolvido. E aí, quando eu girei a roda, eu disse, não, eu preciso evoluir também, ajudar essa relação a evoluir. E aí eu quero te trazer, então, assim, não são todos os relacionamentos, mas em algum momento o relacionamento pode viver isso, onde a mulher critica assim, você deveria fazer isso, você sempre faz isso e tal. E o homem se encolhe, começa a ficar distante. Eu quero agora fazer uma ponte com Goleman. Então, vocês sabem, eu estudo muito Daniel Goleman, fui aluna dele e a inteligência emocional é um veículo para mim, para que as mulheres possam refazer muitos aspectos da sua vida, quando elas atingem outros patamares de ampliação da sua consciência sobre o que sentem, consciência e autogestão do que sentem, como se relacionam, como elas podem gestar os relacionamentos. Por isso que é inteligência emocional e um dos focos, relacionamento. E o que ele fala? Que nós precisamos, então, conhecer a consciência social. O que é consciência social? Ele divide em 4 aspectos a inteligência emocional: consciência de si, autoconsciência, consciência do outro. O que é consciência do outro, gente? É pensar o que se passa na cabeça dele. E isso pode mudar um relacionamento, em vez de, porque ele não faz isso, etc. Assim, o que se passa? O que ele pode estar pensando, né? Então, empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é consciência emocional, em vez de só querer mudar. Então, gente, o que se passa? Ele chega cansado? Será? Eu acho que eu falo demais. Ou, às vezes, acontece mesmo. O que se passa pode ser um problema e a gente começa a tomar uma outra atitude. E aí, aos poucos, a gente vai perceber padrões de funcionamento do nosso casamento. Isso é consciência social, como que o meu casamento funciona. Vocês alguma vez já pararam para perceber padrões de funcionamento do relacionamento de vocês? Dos cursos que eu fiz, eu já parei algumas vezes, comecei assim, é por ali que eu vou trabalhar. Não posso jogar para todos os lados. Então, perceber os nossos padrões de funcionamento. Ok? Então, sociologicamente a gente já falamos algumas coisas que trazem da terapia, funcionamentos. E aí, o meu funcionamento? Como que nós, enquanto casal, 2 pessoas que vivem uma vida juntos, quais são os nossos padrões? E aí eu vou fazer uma relação agora com John Gottman, que tem um laboratório do amor. Ele trabalhou 20 anos só fazendo, sabe o que ele chama? A anatomia, eu até anotei,
É como se fosse uma anatomia do padrão de funcionamento de um casal. E ele pesquisou alguns milhares de casais, e nessa anatomia ele consegue colocar um casal saudável, feliz, e um casal que está indo para a separação, que está caminhando para a separação. Por quê? Eu acho bem interessante o que é esse casal feliz, etc. A gente tomar, claro, cuidado, que ele não está dizendo que alguns são felizes e outros não, etc. Mas existem padrões de funcionamentos e é importante olhar para isso. Quando quebra alguma coisa aqui em casa e eu mando consertar, eu tenho, quando ele volta, assim, quando funcionava bem, tinha essa e essa funcionalidade. Quando volta, eu posso comparar no sentido assim, antes a gente funcionava desse jeito e hoje a gente funciona daquele, mas estabelecer qual é o saudável na minha relação é muito importante para que eu possa avaliar e voltar às vezes. Opa, nós nos perdemos no caminho nesse aspecto, vamos voltar? Quando eu tenho me fugiu agora a palavra, não quero falar sobre uma comparação, etc. Mas quando eu sei, olha, que quando eu funciono bem, meu padrão de funcionamento aqui no meu relacionamento é assim. Quando eu percebo que as coisas não estão bem, eu volto para aquele meu padrão de funcionamento saudável. É isso. Então, essa pesquisa do Laboratório de Amor é para nos ajudar a perceber construções de funcionamento saudáveis. Então, eu vou falar para vocês o que era um relacionamento saudável e um outro que estava indo para a separação. Ele falava o seguinte, que no relacionamento, eu vou começar pelo saudável. No relacionamento saudável, existia como base confiança e gentileza. Base, confiança e gentileza. E no relacionamento saudável? E no relacionamento que estava caminhando para a separação, para o fracasso e tal, existia conflitos e adversidades. É só conflito e adversidade ou às vezes está tudo misturado? Às vezes está tudo misturado. Mas quando eu caminho mais em transformar alguns conflitos, eu posso resolver isso com gentileza, com confiança, eu posso voltar mais para o padrão saudável. Quando eu entro num padrão de conflito e isso não sai mais, pode acontecer de se perder pelo caminho. E ele fala, eu gosto muito assim, e eu vou falar muito com vocês sobre isso, sobre GPS do amor. Quando eu posso voltar para o caminho. Opa, estou me perdendo. Volto para o caminho. Volto para aquilo que eu entendo como é a nossa relação, como ela pode funcionar de forma mais saudável. E cada relação vai ter a sua forma. Mas ele coloca como base a confiança e a gentileza. E assim, o que seria esse não saudável, né? Agir como adversários. Esse agir como adversários, muitas vezes, em vez de complementar, assim, ele me fez tal coisa. Então, agora, inconscientemente, a pessoa faz algo e vai com... Isso é adversário. O que são adversários? Eles não estão no mesmo time. Eles têm força para brigar. Olha só que loucura. Eles têm força para brigar. E eu vou dizer que essa força para brigar vem de amor. Só que essa força para brigar, por outras questões que eu já vou abordar também, acaba em conflitos, em guerra. Um casal que também não briga mais, só vive juntos, mas nem briga mais, esse já acabou o casamento. Então, essa força ainda de conflito ainda é uma força de E às vezes esse padrão de conflito pode ser padrões que a gente traz lá da nossa infância, dos padrões de como que funcionava a minha família. Preciso olhar para isso.
Ou não, pode ser padrões que não é lá da minha infância, padrões que nós fomos criando entre a gente. Então, quando eu olho para o meu relacionamento e percebo que, ok, nós estamos bem, mas quando a gente entra em problemas, em conflitos, a gente entra num padrão e não consegue mais sair, aí precisa olhar para isso. E aí eu vou colocar como base confiança e generosidade, gentileza. E o que aquele casal, o que o Gottman fala daquele casal, como que ele funciona com confiança e gentileza? Nesses casais tem uma coisa assim, mudar o meu próprio, tanto eu como o outro, né? Eles estão propensos a querer mudar para beneficiar a relação. Uma porque ele confia na relação. E ele confia que essa mudança não vai atingir a essência dele. E é bem isso mesmo. E eu vou dividir assim com vocês que algumas vezes, por essa questão que a gente já falou, né, sobre esse meio social do relacionamento líquido, que eu queria mudar algumas coisas no meu relacionamento, e isso ia contra a essência do meu companheiro e não dava certo. Mas quando a gente muda, na verdade, o que a gente quer são ajustes, adaptações. E quando começa por nós essas adaptações, isso cria um movimento positivo de gentileza, confiança. E claro, a gente pode ter algumas coisas que, passando o filtro, a gente vê, não, isso é muito importante que o meu companheiro mude. Mas depois de passar o filtro, né? Não tudo. Quando eu estou consciente do padrão, quando eu percebo aquilo que dentro do meu casamento não funciona, e aí sim a gente olha para poder fazer esses ajustes, eu vou ter que ver, vou ter que me implicar nisso. Eu também vou ter que mudar. Não é assim, ó, meu parceiro vai mudar isso, está tudo resolvido. E aí, esse mudar, né? Não é mudar, então, a essência, mas mudar alguma coisa da forma de agir. Então, é isso que o Gottman entrega pra gente. Que você vai avaliar que mudar a essência pode muito provavelmente você estar influenciado por essas questões de nunca estar satisfeita. Eu falo que satisfeita porque o meu público é mesmo feminino, e tá tudo bem. Quem quiser, um homem que quiser estar aqui, está tudo bem também, mas algumas coisas eu quero me permitir, às vezes, falar para a alma feminina. Porque tem algumas questões nossas que eu quero poder acolher, ajudar a resolver e etc. E que é bem específico do feminino. Mas, quando a gente consegue filtrar e dizer assim, oh, não, isso não é da essência do meu parceiro. E isso é de algum comportamento, aí sim ele fala que vale a pena investir isso, porque se tiver uma relação de gentileza e confiança, a adaptação vai ser mais fácil. Agora, se eu ainda estou no conflito, se eu ainda estou naquele padrão de adversidades, de que um fala uma coisa, o outro já tem que trazer outra e entra numa bola de neve, ali não tem adaptação, ali não tem confiança. Então, eu vou agora um pouquinho mais longe, já passamos um tempinho, eu quero finalizar, eu já trouxe então Bauman, trouxe um pouquinho da Harriet, que é psicoterapeuta, que eu vou trazer algumas coisas para vocês, já falamos sobre Goleman, e eu quero agora trazer Gottman também, eu quero agora trazer uns estudos que eu tenho feito e que eu estou me aprofundando, que é de Bert Hellinger. E só um pouquinho, aí entra a pergunta, eu estava me segurando aqui para não falar, mas tu acha que vale a pena levar as questões para eles? Boa pergunta, Sabrina. Se você não levar para ele, você vai levar para quem? Não, o problema não é levar ou não levar. É a forma que a gente encontra para entregar isso. Se eu não levo para o meu parceiro, eu vou levar para quem? A inteligência emocional ou o nosso amadurecimento psicológico,
é para olhar para isso, saber em que eu me implico, filtrar aquilo que é da essência dele, o que não é, e poder chegar a um acordo e uma adaptação. No final, eu vou colocar algumas coisas assim, ok, quando eu já filtrei, algumas coisas que eu posso, então, eu vou trazer 9, mas eu não quero me adiantar, porque eu ainda tenho um pouco mais para falar sobre essa questão de como que eu me implico, ok? Se ficou ainda alguma coisa, Sabrina, pode falar, tá? Live é para isso, senão eu montava uma aula e entregava para vocês. Então vamos voltar para Bert Hellinger. Agora eu preciso que o coração de vocês esteja também aberto para ir um pouquinho mais além. Eu já falei de sociologia, já falei de inteligência emocional, já falei do Gottman, que só estuda isso. Mas para poder chegar no que eu vou entrar agora, a gente tem que estar com o coração bem mais aberto. Então, nós vamos fazer mais 3 respirações. E eu peço que vocês, após as respirações, pensem no que eu vou falar agora. Quando a gente está diante da vontade de ser feliz no casamento, a gente precisa confiar nesse amor. E a gente fala pra gente, eu confio na vida e eu confio no amor. Porque se isso não for a base da minha essência, se eu não estiver nesse patamar, eu confio na vida, eu confio no amor, eu posso ensinar nos casos, né? Dividir com vocês tudo que todas as universidades do mundo estão nos dizendo, nos apontando sobre uma relação saudável. Mas você não vai absorver isso. Então, trabalhar, né? Meu posicionamento. Eu confio na vida e eu confio no amor. E agora, eu posso chegar no que o Bert falou, escreveu, e eu vou dividir com vocês. Ele falou o seguinte: quando eu desconfio do amor dos meus pais por mim, eu não consigo confiar na vida. Quando Bert fala isso, quer dizer que, para eu estar inteira no amor, para eu estar poder construir uma relação forte, feliz, a minha base de amor precisa estar inteira. Então, poder olhar para a minha história, para o meu primeiro grande lugar de amor. Ah, Cris, mas o meu não foi tão um lugar de amor assim. O mais importante é eu aceitar o que a vida me colocou até hoje, para hoje eu estar viva, estar aqui. Então, essa aceitação e não se colocar como vítima. Porque a vítima, ela sempre vai encontrar um culpado. Como eu estou para a minha história, me colocando como vítima, eu vou me colocar também na relação e vou dizer, a culpa é de tal situação, ou não quer dizer que a gente tem que trazer toda a responsabilidade para a gente. Ai, obrigado, Gabi, sua voz já traz paz. Ai, que bom. Ainda mais em momentos que estamos vivendo, que a gente precisa realmente cuidar da casa interna, quando a gente está mais em casa, mais com os nossos relacionamentos. Mas quando eu estou bem com a minha história, eu vivi N situações, mas eu aceito a vida como ela é, eu posso ter confiança e posso desenvolver amor. Isso é difícil? É difícil porque muitas vezes essa criança ainda mora um pouco em mim. Ela sempre vai morar, mas ela grita, ela me coloca naquelas situações de conflito, ela me coloca como uma vítima e etc. Eu preciso olhar essa criança e dizer,
Agora, eu como adulta, eu vou olhar para essa criança, a minha criança, e dizer, hoje está tudo bem. Tudo que tinha que acontecer, tinha que acontecer. E o que eu faço com isso? Qual é a minha responsabilidade como adulta? Qual a grande diferença entre uma criança sofrida e um adulto? A criança, ela não tem força, não adianta, ela não vai ter força psíquica para resolver a situação e nem deve. É igual uma criança que quer resolver a situação do pai e da mãe. Não é dela. Agora, o adulto é que tem força psíquica para resolver uma situação. Enquanto eu estiver numa posição de criança, que eu ainda não adulteci, o meu relacionamento também não vai adultecer, não vai amadurecer. Então, percebam que por mais que a gente possa estudar formas de se relacionar, etc., tem questões nossas que precisam ser aceitas. E tudo bem. Eu confio na vida, a vida me trouxe até aqui e eu me responsabilizo com aquilo que eu vou fazer, com tudo que eu passei. E esse adultecer, né, ele pode acontecer com 40 anos, com 50, com 30. E é lindo, isso é a mulher que floresce. A mulher que floresce é a mulher que se adultece, que ela fica adulta, que ela traz para ela essa possibilidade de se autogerir. Exatamente. Tudo que me aconteceu me faz ser o que sou hoje. Obrigado, Ingrid. Quando a gente toma esse lugar de força, a gente sai do lugar de vítima. E é só desse lugar que é possível potencializar um relacionamento. E olha que lindo. Tanto Gottman não conhece Bert Hellinger. Bert Hellinger não conheceu, porque já morreu, né? Gottman. Eu já pesquisei, eu já vi que eles não tiveram contato, etc. Mas aí eles estão falando da mesma coisa. Eles estão falando de base de confiança. Os dois, tanto o Bert falando, se eu confio na vida, se eu confio que a vida que me trouxe até aqui, eu sou capaz de confiar no meu relacionamento. E o Gottman dizendo que a base de um casamento saudável é a confiança, confiança no outro. Confiança que as coisas vão se adaptar. E que faz com que o outro, quando eu confio no que o meu marido faz, eu dou para ele um lugar de valor. Quando eu critico demais, quando eu estou sempre achando que ele tem que mudar algo, eu tiro o lugar de valor dele. E eu vou um pouquinho mais. Ele fala assim, Bert, tá? Quando nós nos achamos perfeitos e tomamos como missão tornar o outro tão perfeitos como nós enfraquecemos a relação. E lembram que existem muitas coisas para que a mulher chegue nesse lugar de eu me acho perfeita e eu então vou tornar meu companheiro tão perfeito como eu. Eu não estou falando que você é assim, eu estou falando que a gente precisa às vezes olhar para isso. Estou falando que às vezes o que a gente quer mudar no outro é a essência dele. E eu quero tornar ele igual a mim. E não é assim que eu equilibro uma relação. Quando esse diferente, o outro é diferente. O meu marido é muito diferente de mim. Muito. Nós temos algumas afinidades, mas temos grandes diferenças. E são essas diferenças eu preciso entender como igualmente válidas. Não é só aquilo que é igual a mim que tem valor. Isso é até uma visão narcisista, né? Eu só amo aquilo que é espelho, que é igual a mim. E isso é da criança. Uma mulher adulta que floresce é uma mulher que olha para essas diferenças e percebe essas diferenças como algo que enriquece, que movimenta a nossa relação. E ele diz o seguinte, ainda estou em Bert, tá? Isso desequilibra. Por quê? Porque eu tomo um lugar
de grande e coloco o parceiro em lugar, ou a parceira, né, se é um homem que faz isso com a sua esposa, no lugar de pequeno. E quando existe um no lugar de grande e outro no lugar de pequeno, eu sei aquilo que é certo. O certo é ser igual a mim, ou o certo é ser igual ao que tem, lembram? Expectativa, comparação, idealização. E eu vou então trazer você que está aqui. Não, isso desequilibra. E não tem como sobreviver a isso. O que é confiança? Eu confio no teu jeito de ser. Vamos fazer ajustes? Vamos, mas não que porque você cuida de um ajuste, já quer outro ajuste e entra numa grande uma bola de neve, né? Que quando vê aquele outro já nem é mais, ele já se desconfigurou. Quando ele ainda tá ali querendo ainda se mudar. Ai, Sabrina, que lindo você escreveu, obrigado. Que presente tua palavra hoje. Ai, que gostoso. É para isso, estudar, me organizar, trazer aqui todas as minhas anotações. E agora a gente já tá chegando no final. Eu me organizei que eu não quero passar de 1 hora. Como professora, uma boa professora, também temos que nos cuidar no limite do tempo. E aí, quais os caminhos possíveis? Então, olhando para todos esses aspectos, eu vou recapitular de novo. A gente já falou da sociedade líquida, de como a gente sem perceber entra num loop de estar sempre comparando, criando expectativas. Como que o Goleman já falou, né? Eu preciso ter consciência do meu relacionamento. Quais são os nossos padrões? Depois nós passamos nossos padrões, o saudável das pesquisas do Gottman, do saudável do que está caminhando para uma possível separação. E terminamos com essa mexida nas bases de Bert Hellinger. E aí, eu reuni quando... Ok, Cris, porque eu também, quando estou estudando, eu tenho as minhas próprias perguntas. Ok, mas tem questões no meu casamento que não são de comparação, eu já filtrei. Eu já filtrei o que é expectativa, eu já filtrei que isso é comparação, mas tem questões que eu preciso evoluir no meu casamento. E eu vou te dizer que eu e meu marido, a gente tem todo mês, não é DR, mas é uma conversa onde a gente alinha, onde a gente se organiza para olhar para o nosso casamento e ver ali essas adaptações de comportamento, não de essência. Eu aceito a essência, eu aceito o que se passa, eu confio na minha relação, mas tem alguns ajustes. Ok, aí eu trouxe 9 posições. Eu tenho, assim, um cuidado muito grande com fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas eu não teria percorrido todo esse caminho da live. Já tá fora, né? Você vê que muda a base ali para poder... Então não é fórmulas mágicas. Mas eu também quero trazer para vocês o que alguns autores estão trazendo, assim, desse casamento saudável. E isso são luzes. Puxa vida, eu tô distante disso, eu tô próximo disso. Então eu reuni vários, e são 9 posições desse casamento saudável que tem como assim, ok, eu preciso olhar para isso e tem uma questão que eu quero mudar, ou em mim ou no outro. Todo mês tem um ajuste importante, com certeza. Eu acho que não passamos nenhum mês que não teve alguma coisa para fazer um ajuste. E tem ajustes que eu ainda tô em mim, assim, não, isso ainda não progredi. Vamos lá, Cristina. E aí a gente... E no outro também, né? Primeira coisa. Ai, gente, esse aqui é muito importante. Reconhecer que o outro tem o mesmo valor, embora diferente. Isso eu já falei, e isso a gente precisa. O meu valor do que o outro pode ser uma questão completamente diferente do que eu sou. Ai, muitos ensinamentos importantes hoje, que bom. Semana que vem a gente tem mais, eu já saio daqui já pensando na próxima. Então, no primeiro, reconhecer que aquilo que ele tem diferente de mim, daquilo às vezes até que, puxa vida,
Pode ser que ali seja uma estrutura da personalidade dele e que não é válido mudar. Por exemplo, às vezes, e tem estruturas do meu parceiro, do meu companheiro, que pode ser que não seja o melhor no sentido, isso não me traz, só que faz parte da estrutura dele. Então, aquilo que não é, que é diferente, precisa ter o mesmo valor. Ele é diferente em alguma coisa, mas tem o mesmo valor na relação. O que Bert Helling diz, de igualdade, ele é igualmente válido para a nossa relação. Segundo, não mudar alguém para atender às minhas expectativas. Porque eu posso mudar as minhas expectativas. Gente, é muito mais fácil mudar expectativas do que criar expectativas e querer mudar o outro. Agora, eu trazer aqui maravilhosa, eu renovei minhas energias, aprendi muito esse tempo te ouvindo, que bom! Já estou caminhando para o final mesmo. Guardem então, primeiro, reconhecer que o outro mesmo diferente tem igualdade de valor. Sempre lembrem disso. Um casamento onde um tem muito valor e o outro tem pouco valor desequilibra e está fadado ao fracasso. Então, os dois com igual valor. Outro, cuidado em não mudar o outro para atender às minhas expectativas. Cuida das suas expectativas, então. Terceiro, renuncio à vontade de torná-lo o meu perfeito. Gente, porque o seu perfeito, muito provavelmente, ele não existe. O seu perfeito foi construído por uma sociedade que quer que as pessoas mudem de carro a cada mês. Então, cuidado com aquilo que para mim é o meu perfeito. Então, renuncie a essa vontade de ter alguém que vai ser o seu perfeito. Porque aí a gente não consegue, a gente está sempre botando o perfeito na frente, cria uma sombra muito grande e eu não enxergo exatamente a pessoa que está diante de mim. Eu paro de enxergar uma riqueza, uma beleza, porque eu botei na frente um modelo de perfeição. Quarto, desejo redescobrir o ser humano que realmente é. Quando eu olho para o meu parceiro, eu quero descobrir sempre mais, porque eu sei que você muda a cada dia. E eu quero sempre estar te descobrindo. E o melhor, eu quero te ajudar a te descobrir. Porque aí eu tenho capacidade de amar aquilo que ele é. Se eu paro de descobrir quem é o meu companheiro, eu dou chance para essas sombras de uma sociedade que cria expectativas, comparações constantes, idealizações, criarem uma falsa imagem daquilo que eu quero ver nele. Se eu vejo a pessoa que caminha do lado sem nuvem, do jeito que ele realmente é, eu não preciso colocar um modelo na frente dele. Sério isso, né, gente? E agora, quinto, estou indo. Te vejo como um enriquecimento, um acréscimo. Se eu olho para ele e descubro, gente, como isso enriquece a minha vida. E às vezes é alguns aspectos que antes eu via como que eu queria mudar. Porque mudei a ótica. Alguém assim que, por exemplo, o meu marido é um pouco mais calado. Mas quando ele fala, ele toca forte, toca fundo. Eu quero isso. Em algum momento atrás, quando eu estava na sombra ali de expectativas, comparações, eu de repente queria uma pessoa mais falante, etc. Mas espera aí, falar sem conteúdo? Será que era isso que eu queria? Já pensou se eu tivesse mudado a minha riqueza?
Entenderam? Então, te vejo como enriquecimento. Aquilo que tu és me enriquece, não aquilo que eu projeto, etc., que vem de fora. Que lindo isso, né, gente? Eu tô vendo vocês falando, realmente é muito lindo. Sexto, que eu elenquei. Até respiro, porque esse também é forte. Somos dois inteiros. Gente, quando vocês caírem naquela que, eu te completo, tu me completa, nós nos completamos como relação, mas eu preciso estar inteira nessa relação. Não é metade de mim, metade de ti. É você inteiro e eu inteira. Isso é... O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou em busca de ser melhor, mais inteira, mais completa. E eu te ajudo no sentido não de que eu vou te puxar para você ser inteira, que nesse meu movimento você também, eu te aceito do seu inteiro, eu te quero no seu inteiro. E isso cria uma outra atmosfera. Não são duas metades que se encontram, são dois inteiros. Nesses dois inteiros eu tenho mais uma coisinha, que é o meu feminino e o meu masculino, e o teu feminino e o teu masculino. Porque às vezes a mulher está com o masculino dela, porque ela foi para a vida, porque ela foi para o trabalho, o masculino dela está muito tomado. E às vezes para o homem, o feminino dele também está muito, até para as questões de trabalho. Então ele precisa ser um feminino e um masculino, e a mulher também precisa ser um feminino e um masculino. Olhem para isso. Sétimo, aumentar a confiança e estar livre para o que realmente importa. Filtrar. Não é tudo que eu mudo, são comportamentos, mas não essência. E aí, só isso já limpa ali, já limpa para ir para realmente o que me importa. O oitavo, olhar para dentro. O que eu ainda preciso resolver. Sem isso, nenhuma condição é possível de evoluir num relacionamento, na vida mesmo, né? Eu ainda olhar, tem questões que eu ainda trago lá da minha criança ferida. Tem questões que o meu masculino ficou muito forte e isso impede de eu estar inteira, eu estou desequilibrada. Então, olhar pra gente. E por último, o oitavo é: quando eu pedir algo de mudança, isso, gente, realmente é uma coisa muito importante porque ela é prática. Eu posso tanto pedir dizendo, por que você nunca faz isso? Por que você sempre é assim, etc. É típico da anatomia das interações que fracassam, né? Falar da pessoa e não de um específico comportamento. Quando eu generalizo assim, você sempre faz isso, você sempre, ou você nunca faz isso, ali já não tem mais condições de progredir. E aí a gente muda. E eu botei isso em prática há muitos anos já no meu casamento, quando eu comecei a estudar e etc. Esse é o oitavo é olhar para dentro, e o nono é esse. O nono é quando eu estou pedindo para ele uma mudança pontual de um comportamento, eu não falar que ele, você sempre faz isso. Vou botar uma situação assim bem aleatória aqui, que a Harriet falou nos livros dela, num dos livros, que ele deixa a toalha molhada em cima da cama. E que dali gerava grandes confusões. Então, em vez de, porque você sempre deixa, aí começa a xingar você relaxado, e aí muda assim, como que eu me sinto quando eu vejo a minha cama úmida? Mudou completamente. Porque eu gosto de organização e falar dos meus, como eu me sinto e das minhas necessidades. Eu tenho necessidade da cama estar sempre cheirosa e etc. Ok? Olha como muda tudo. Então, falar de como eu me sinto
e das minhas necessidades. E não generalizar, porque aquele comportamento pontual torna aquele ser humano, ai, porque é isso, porque é sempre isso. Isso muda tudo. Ai, que linda, a Graça fala assim, eu já tinha ouvido essa tua dica e comecei a usar aqui. Que bom, querida, que legal. E a Sabrina tá falando, reforçar como me sinto na relação, o comportamento dele e não da pessoa, exatamente. Sai o foco pessoa, por quê? Porque aquela pessoa é a pessoa que eu confio na minha vida. Aquela pessoa tem um valor tão forte como eu. Alguns comportamentos precisam ser vistos e adaptados. E quando eu também olho para os meus comportamentos e eu também adapto meus comportamentos, isso dá um motor para que ele também se adapte aos comportamentos. Gottman fala assim, que na anatomia dos casamentos felizes, um está preocupado já. Antes de trazer assim, isso eu vou me adaptar, porque é um motor que um vai levando para o outro. Meninas, nossa aula terminou e eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem levantar alguma questão. Eu vou tentar gravar aqui, não se preocupem. Mas agora estou aberta. Era para fazer isso ser mais rápida, mas eu também não queria deixar de entregar. Ai, Sabrina, que pena, mas semana que vem eu estou aqui de novo. Alguma questão? Precisa de água. Então, meninas, ai, que bom. Vamos fazer, Graça, que legal. Vamos escrever aqui, toda vez que mulheres se reúnem, imaginem que a gente se reúne em volta de uma fogueira. Círculos femininos, gente, são potências no mundo. Mulheres que se reúnem para se melhorar e transbordar isso para os seus maridos, seus filhos e seus relacionamentos. Isso muda o mundo positivamente. A gente vira um motor de mudança no mundo. E quando nós estamos aqui reunidas, né? Nós podemos dizer assim, ó, qual é o meu valor? Um valor que vocês vão perceber que círculo feminino, o que eu trago? Então se imaginem, vamos finalizar? E vocês vão colocando o valor e eu vou lendo. Mas imagine que nós estamos aqui finalizando um encontro, que a gente estava diante de uma fogueira e que a gente estava ali alimentando a alma para transbordar a felicidade. E não essa felicidade lá da comparação, etc., mas estar bem. Aproveitar o dom da vida. E aí, a Gabi perguntou, eu não quero deixar aqui passar. Qual é o 7º? Aumentar a confiança. Já vi que a Sabrina, eu acho que anotou. Sabrina, é isso mesmo? Vocês vêm para uma aula, vocês podem colocar aqui exatamente a canetinha e escrever. Agora a Roberta falou assim, eu terminei o casamento e vi que fiz algumas coisas dessas aí. Ai, Roberta, servirá para o próximo. Isso me toca, eu acolho isso com muito amor. Você poder olhar para isso faz com que todo o meu empenho de quase 8 horas por dia de estudo, meus filhos são provas disso, deles saber, mãe, diminui um pouco, estuda menos, de poder te entregar hoje, Roberta, algo que possa não fazer com que você não viva isso novamente. Você nasceu para amar, foi programada para amar, Roberta. E a gente pode construir junto um caminho mesmo de viver relações saudáveis. Captar lá o que um autor fala, etc. e colocar em prática. E a Sabrina falando, anotei tudo, que ótimo! E é isso. Vamos então fazer a rodada de valores? Nós estamos aqui entre mulheres, cada uma fala algo que marcou, ou como que sai, qual é o valor que sai daqui. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Por que isso é importante, gente? Quando eu acesso algo do meu coração
e eu escrevo isso, eu guardo. E isso é um exercício de inteligência emocional. Vocês agora pararem um pouquinho e pensar qual é a palavra que ficou para mim, qual a frase, vai fazer com que isso encontre um lugar mais profundo na tua alma. E às vezes as nossas relações são muito rápidas. Quando a gente vê, a gente faz uma coisa, já faz outra, e aí não cria recursos internos. Essas palavras que vocês vão escrever aqui são recursos internos para vocês utilizarem na vida. Aí a Jerusa fala o seguinte: compreensão, verdade. A Lili fala motivação. A Ingrid fala empatia. Tudo recurso emocional. A Sabrina fala: o mais forte para mim foi renunciar à vontade de torná-lo meu perfeito. Isso realmente quando a gente consegue renunciar isso, a gente entra no outro caminho, um caminho de florescer. A Aline falou companheirismo. Exatamente, confiança, companheirismo, troca, adaptações constantes. A Marlene falou comprometimento comigo e com meu marido. Ótimo, porque às vezes a gente está muito no comprometimento do outro, o que eu faço para o outro. Começa comprometimento comigo, eu tenho muitas questões para resolver comigo. E comprometimento com o marido. Isso é confiança, comprometimento. A Márcia falou confiança, confiar na vida, confiar no amor. É base para a felicidade. A Tati fala muito estudo que transcendem, faz ligações fantásticas e elos maravilhosos. Verdade, quando a gente consegue fazer esses elos, né? A gente passa de uma compreensão mais superficial para uma compreensão mais profunda, e essas compreensões profundas é que nos transformam. As superficiais não nos transformam. Por isso live, por isso uma hora de conversa e etc. A Roberta me fala humildade. Ai, Roberta, é bem por aí. Às vezes até não falar, a gente, não quero acusar alguém de que você não... Não, mas a humildade é base. É base para a gente poder se humildecer na relação e se apaziguar. Humildade tanto na relação como humildade na nossa história. A Márcia fala, viu o quanto preciso mudar, florescer, que lindo é isso. É para isso que existe educação emocional, para a gente poder ter contato. Tem uma outra coisa que eu falo, assim, que eu penso. Depois que eu vejo, eu não desvejo. Quando você sai daqui com algum aprendizado, você muito provavelmente não vai desaprender. Você vai olhar e assim, puxa vida, estou fazendo isso. Poderia estar fazendo para uma relação mais saudável. A Grace fala assim, aceitar o outro por inteiro. Básico também, é base, né? Eu não quero aceitar só um pedacinho dele. E ele não é metade, ele é inteiro. Você quem faz bem, aceitar o outro, trabalhar o nosso feminino. Bem, isso. Tudo que eu falei aqui, gente, é para aumentar o nosso feminino. Nós às vezes nos deixamos agigantar o nosso lado masculino, e quando tudo que a gente falou aqui, a gente está trabalhando o nosso lado feminino. Deixar de ser autoritária, Gabi, porque às vezes a gente acha realmente que a gente sabe o que é melhor para o outro, né? E sem descobrir que, puxa vida, de repente aquilo que eu acho que é errado pode ser a força dele. Eu que preciso às vezes olhar com humildade e entender esse outro. E isso que eu falo que eu vivi muito no meu casamento. E foi estudando e colocando tudo isso em prática que eu posso perceber o quanto que esse trabalho profundo de olhar para as teorias, etc., pode nos transformar e nos fazer florescer. Gente, um grande abraço. Entrega, Tati, entrega, empatia e comunicação. Base para um relacionamento. Bela Manuela mandando beijos e abraços e coraçõezinhos. Meninas, mulheres maravilhosas que desejam florescer, quero primeiro agradecer. Se tivesse uma só aqui, por essa uma pessoa, eu teria entregado tudo isso.
igual. Mas cada uma de vocês, com o que vocês contribuíram, com o que vocês falaram, isso fez parte e engrandeceu. Então eu me coloco na situação também da humildade de dizer, sem vocês aqui eu não seria nada. Então, agradecer e gratidão por esse momento. Eu saio dessa live, todo mundo falou alguma coisa, eu saio dessa live acreditando ainda mais no amor. Eu já acredito no amor, mas eu saio daqui acreditando ainda mais no amor. E é isso que eu quero que mova vocês e que mova o mundo todo. Um grande beijo. Quero dizer que semana que vem a live vai ser sobre criar filhos emocionalmente saudáveis. Essa é a maior entrega que a gente pode dar para o mundo. Criar filhos emocionalmente saudáveis. E eu tô aqui para estudar, levantar, fazer isso que eu fiz aqui e entregar para vocês possibilidades de evoluir nessa questão. Ok? Jerusa falando, sua sabedoria, sua voz acalma, transmite. Que bom, Jerusa. Fico muito feliz. Gratidão também. Um grande beijo. E quem sabe semana que vem vocês estejam aqui de novo e a gente vai progredindo. Beijos, gratidão por vocês estarem juntas.